Saudações, eu vou compartilhar com você um relato de experiência com lucidez extracorpórea, um relato que é de hoje, dia 31 de janeiro de 2025. Eu acordei há pouco tempo, escrevi esse relato, eu nem ia escrever, eu ia fazer direto falando aqui. Mas eu mesmo digo para vocês com frequência que escrever, digitar ou escrever à mão é um exercício, acaba puxando mais dessa memória que não fica exatamente no mesmo lugar das outras, parece que foi transferida, tem alguma dificuldade de acesso. Quando nós escrevemos, puxamos, estamos enveredando por esse caminho para chegar na memória. E eu escrevi. Por isso eu vou ler, acaba sendo mais objetivo, já que eu acabei escrevendo e realmente, novamente, percebi que detalhes passariam perdidos se eu não tivesse escrito. Eu até tenho aconselhado, a Marina esse ano começou registrando os sonhos dela, escrevendo os sonhos. E ela fala, nossa, mas será que isso vai me ajudar a lembrar cada vez mais dos sonhos, ou até mesmo ter alguma lucidez depois? Porque dá trabalho a gente parar para escrever. Eu estou numa semana, para variar, extremamente apertada, mesmo assim gastei um tempo escrevendo e valeu a pena. Eu vou ler aqui e depois eu comento no final as minhas considerações. Eu me vi de frente para um mar, no alto, mas eu não via as minhas mãos ou corpo. Eu apenas enxergava. Mas não acho que eu estava no corpo mental, porque eu via só a parte da frente, como vemos normalmente. Mas acho que só estava sendo sustentado por uma força silenciosa. Por que eu falo isso? Porque não teve uma voz como já teve antes. E minha lucidez ainda estava aumentando. Eu estava me situando. Como se eu averiguasse se eu estava fora do corpo, apesar de estar no alto, sobre nenhum chão. Eu analisava a cena, buscando entender onde eu estava. Nesse momento, passaram drones por mim e eu os vi seguindo rumo a algum ponto, passando, vindo, nem tão próximos não, vindo mais da direita, mas seguindo por um caminho, fazendo curva no horizonte desse mar, em direção a algum lugar, um desfile. E passou a ser o que eu pedi, que era, eu pensei, né, será que eu posso influenciar isso aqui? Que tal aviãozinhos de papel? E os drones pararam de passar e o desfile de coisas indo nessa mesma direção passou a ser aviãozinhos de papel, porém eles batiam asa. E não era uma asa só, assim, eram 4, eram 2 de cada lado, então eles meio que faziam isso aqui dos dois lados, sabe? Faziam isso e subiam e desciam, uma coisa meio quase desengonçada. E eu pensei, tá, funciona, mas deixe-me ver, para ser mais específico, que tal tapetes voadores? Eu estava ainda me situando mesmo, percebendo, não, espera, onde eu estou? E aí vieram os tapetes. E eu pensei, ué, já são grandes o suficiente para eu poder pegar uma carona. E pensei em saltar, ir em direção a um deles. E aí eu já estava mais lúcido. Eu já tinha percebido que eu estava fora do corpo, mas eu estava sendo um tanto segurado pela força que me sustentava, que pareceu me lembrar que eu não precisava de um tapete voador. Houve essa intenção
E eu captei essa intenção. As coisas pararam de vir e no instante seguinte eu fui empurrado um tanto mais sobre o mar. Aliás, é como se eu estivesse meio que no alto de uma encosta, mas não estava em pé sobre ela. Eu já estava no alto, mas eu sentia ter alguma coisa atrás de mim. Minha lucidez aumentou bastante quando eu fui mandado para frente. E eu fiz aquela leitura se tinha alguém grudado em mim, para saber se tinha alguém grudado em mim, me mantendo naquela situação, né, para drenar energia, como se quisesse me distrair. Eu sentia ter uma presença, mas não era uma coisa que incomodava. Então eu levei a mão à nuca e depois às costas, passando para ver se tinha aquele plug, alguma coisa, boca, ser grudado, coisa que geralmente tem. E não tinha nada. E eu pensei, tá, você, me referindo, né, à consciência que estava me sustentando, parece ser das boas. Mas qual é o plano? E a força me levou mais para dentro do mar ainda, né, nesse momento. E eu pensei, é bem bonito, a sensação é boa sim. Mas eu não deixei de avaliar a cena que parecia construída para mim. Tinha ilhas adiante, bem lá na frente, com montanhas, e observei mentalmente. Podia ser mar até a linha do horizonte se misturando com o céu, né? Mas o cenário não mudou. E eu pensei, tudo bem, é bonito o suficiente. Mas continuando a avaliar, olhei para cima e percebi que tinha um sol à minha esquerda, um tanto atrás. E me virei para olhar, para poder descrever esse detalhe de ter ou não ter sol, porque às vezes tem, às vezes não tem, às vezes parece um tanto artificial, mas o cenário girava comigo, eu virava, mas o cenário movia-se, e como se fosse para eu ver sempre a parte da frente, e o sol sempre ali, num campo de visão periférica, assim, bem quase não sendo visto. E eu perguntei, eu não posso ver o que tem atrás? E a força me puxou para trás. Eu via o mar passando abaixo de mim. Ele já tinha me levado um bom bocado. E eu escutava barulho das águas, essa coisa toda. E eu não tinha controle da situação e pensei, será que não tem mesmo uma consciência me sugando? E como eu não tinha percebido nada, o que eu fiz enquanto ele me levava de volta? Eu fiz movimentos de autopasse. Eu abria os braços, trazia até aqui, passava na frente, descia até abaixo do umbigo e soltava, assim, sabe? Tipo, fazendo um movimento de pegar e soltar, e também passava atrás, principalmente quando chegava aqui, eu segurava como se estivesse pegando algo, né? E puxando e jogando para baixo, passava na frente. Fiquei fazendo isso algumas vezes. Por quê? Porque se fosse uma consciência boa, alguém bem intencionado, não se importaria. Ele só está tendo cautela. Tudo bem. Se fosse alguém que não quisesse, seria um momento para essa consciência tentar me travar, me interromper. E eu não senti empecilho ou resistência. Eu só notei um leve indício disso de resistência quando um dos meus dedos se dobrou de forma meio... Não fui eu que movi ele deu uma certa... como se ele passasse num lugar mais denso, não sei, alguma coisa. Mas eu poderia estar tirando alguma estática energética, pode ter sido alguma estática, porque eu senti como se fosse mesmo uma coisa de ímã criando resistência, sabe quando você junta um ímã no outro? Mas eu já tinha até passado a mão algumas vezes, assim. Foi quase que no fim. E foi isso, depois continuou passando normal. E não teve mais essa resistência, não. E eu fui virado para uma cidade. Depois que eu passei por terra, um bom bocado de chão, eu fui virado e vi que tinha uma cidade e fui em direção a ela. Eu estava numa velocidade acelerada, mas não tanto, uma coisa de, sei lá, um carro a 20 km por hora, 30 talvez.
E tudo passava e não dava para eu olhar muito para uma cena por muito tempo. Casas, pessoas, lojas, mas eu vi um casal de jovens se beijando apaixonadamente na porta de uma casa. E eu me virei para focar neles. Eu achei interessante que houvesse esse romance, porque poderia ser um indício de se eu estava ou não fora do corpo, numa realidade extrafísica ou física, embora não seja tão fácil de determinar assim, por causa de um relacionamento assim, né, nesses moldes, porque poderiam ser pessoas fora do corpo ou uma faixa, frequência, onde é muito parecida com aqui e onde há esse tipo de relacionamento caliente. Mas chamou minha atenção, eu virei para olhar e foi como se eu me segurasse um pouco mais na cena e eu alcancei o chão, desacelerando, como se eu estivesse derrapando assim. Mas eu já estava mais adiante do casal, já tinha passado pelo casal. Me vi numa fachada, à minha direita tinha uma fachada de uma escola, quando eu estava passando, né? E eu olhei e sabia que era uma escola, porque primeiro tinha crianças desenhadas na parede, brincando, sabe aquelas pinturas? Apesar de não ser tão colorido, eram mais tons pastéis, assim. E eu pensei, eu conheço esse lugar, eu já estive aqui antes. Uma memória de lá. De lá que eu digo quando eu estou fora do corpo, parece que eu tenho um outro HD, né, um outro cartão de memória, acho que é mais fácil hoje em dia do que HD como referência. E reconheci o lugar. Eu estava um pouco em movimento, me desloquei, já estava desacelerando, mas eu me desloquei para a direção dessa escola e segurei na janela. Era uma janela que já dava para a sala de aula, como se fosse uma casa, não tinha muro. Era uma casa grande, onde tinha a sala logo depois. E quando eu segurei na janela, eu arranquei a parede, como se eu abrisse uma porta que estivesse solta. E ela se foi, ela foi embora. Com a força que me movia e que parou de me arrastar. Eu pensei, caramba! Eu olhei para trás para ver se via para onde a parede, com janela e tudo, tinha ido parar, mas eu só via pessoas na rua, ninguém assustado. Olhei para frente novamente, para a sala de aula, tinha uma professora falando com uma criança, e eu reparei, ninguém me vê. A voz delas, aliás, estavam um tanto distante. As risadas, as conversas, como se eu estivesse olhando realmente de fora. E eu me perguntei se eu estava numa realidade física ou se eu estava numa frequência diferente, só para não interferir. Eu me virei para a rua, para analisar melhor o cenário e as pessoas. Parecia ser uma década diferente a princípio, ou só uma cidadezinha mais pacata, a rua era de pedra, ladrilhos, né? Não sei se esse é o nome para vocês. E as pessoas estavam felizes, parecia um lugar legal. E eu pensei, as roupas vão me dizer se são antigas. E a primeira moça de óculos que eu vi passando, parecia, mais perto de mim, parecia ser de outra época, talvez, por causa da manga afofada da blusa, assim, tipo, meio quase arredondada, né? E a saia longa, ela carregava livros, tinha óculos e tudo mais, mas eu não sabia definir se seria ou não. Poderia ser só algum estilo, alguma pessoa mais estilosa no momento contemporâneo. E eu olhei para as outras pessoas e aí eu reparei que as roupas eram mais normais para a nossa época. Só que ninguém estava com celular, as crianças na praça, tinha uma praça do outro lado da rua, brincavam umas com as outras de correr e pegar, dando risadas, e eu atravessei para me aproximar de uma mulher que estava sentada mais no início da praça, ao lado de uma garota. E eu pensei, definitivamente não é uma época antiga. Por quê? A blusa dessa mulher, bem adulta,
era muito decotada e solta. Ela estava sentada na grama. E ela não usava sutiã. E estava inclinada para pegar, procurando algo na sacola. Uma sacola plástica, assim, dessas de maiores, né? Sacolas que você compra para ficar levando em supermercado. E eu vi os peitos dela. Ela não usava sutiã. E pensei, bonitos. Eu podia até tocá-los e ela nem saberia. Mas isso foi mais uma conclusão e não espelhava a minha vontade ou intenção. Não que eu não houvesse alguma vontade, porque acho a beleza do corpo feminino algo muito atraente mesmo, no sentido de atrair, né? Mas não tinha essa intenção de tocá-la. Eu só pensei que eu poderia. Mas eu nunca desrespeitei a vontade, né, de uma mulher, principalmente em relação a assuntos tão delicados assim. Enfim, respeitei. Não sei se é uma questão, né, que pode ser chamada de ética. Eu só parei de olhar porque ela não sabia que eu estava ali e por isso não sabia se ela ficaria naquela posição, relaxada na minha presença. Aí seria uma escolha dela, né? Ela não tinha essa informação, por isso eu até pensei em me afastar, mas tinha a garota ao lado dela, né? Estava sentada numa cadeira de rodas que tinha um encosto que fazia lembrar um carrinho de bebê. Mas ela tinha uns 14 anos ou mais, alguma coisa assim. E a mãe falava com ela com carinho, ao tentar mostrar algo que pegou na bolsa, né? Mas a garota a ignorava. Eu entendi que ela tinha alguma condição que a limitava. Parecia ser autismo, mas talvez não apenas, não sei dizer. Sei que a menina, a garota, ignorava a mãe e tinha algum problema de locomoção. Eu ia me afastar quando eu vi que essa garota parecia estar olhando para mim. E eu estava a um passo dela, já que eu cheguei perto para ver os peitos, os detalhes da roupa da mãe. E sim, eu poderia descrever muita coisa de detalhes ali da mãe e da filha, como os cabelos que eram cheios e encaracolados, mas um tanto ruivos, as peles muito claras, com sardas. E eu gosto de sardas, acho bonitinho, reparei em detalhes, né? Embora as pessoas que têm geralmente não gostam. Mas, para variar, eu tenho muita coisa para fazer, escrevi aqui no relato. Quase nem escrevo esse relato, inclusive, então focando no principal, porque ainda tenho que gravar e editar esse vídeo depois para postar amanhã no canal. A garota parecia me ver e eu acenei, e ela sorriu. Eu perguntei se ela podia me ver, e ela disse que sim. Ela respondeu sim. A mãe regalou os olhos e voltou a mirar a filha, perguntando se ela queria o que ela tinha ofertado antes, e provavelmente já tinha colocado na sacola, porque eu não olhei, eu estava olhando para a menina. Acho que a menina achou que a menina estava falando com ela. E aí eu perguntei para a garota, tentando não ignorá-la, né? Você veio passear? E ela disse, o irmão veio brincar. A mãe se emocionou colocando as mãos na boca, sabe aquela coisa de... Parece que a garota não era de falar muito. E eu perguntei, qual o seu nome? E ela respondeu. E eu, quando acordei, eu sabia. Eu lembrava, repeti o nome para mim e pensei, finalmente eu lembro um nome. Porque eu sou péssimo em guardar nome. Na vida aqui acordado também, a pessoa se apresenta e a gente trocou umas 5, 6 frases e eu às vezes penso, qual era mesmo o nome dessa pessoa? Se eu não associo a outra pessoa que eu já conheço, personagem, sei lá o que, eu perco mesmo. E agora, adivinhe, não lembro. Porque eu estou escrevendo isso aqui mais de uma hora depois de ter levantado e feito algumas coisas já, mesmo tendo em mente que eu tinha que escrever. Mas tem hora que não dá para ser, tem que limpar as coisas da Nix para ela poder usar, a bichinha pede carinho, esparrama no chão, não tem como ignorar, comer alguma coisa e por aí vai. Mas era um nome comum, embora não tão comum assim, quer dizer, sei lá, era algo como Verônica, mas não era Verônica. Mas era um nome comum. E eu pensei rápido, e esperando que ela respondesse algo que a mãe ia gostar de ouvir, perguntei, você ama a sua mãe?
Só que a menina foi objetiva e respondeu, amo. Ela só falou isso. Então, imagine uma conversa unilateral, né? Assim, a mãe escutando só a parte dela. Ela poderia estar se referindo ao irmão, já que a última coisa que ela disse foi, o irmão veio brincar. E aí ela disse, amo. E a mãe já estava segurando o choro, e eu sorri e pedi para a menina, então diga para sua mãe escutar, mamãe, eu te amo muito. E eu acordei nesse momento. Eu não sei se ela disse, eu não sei se eu estava no plano físico, no plano extrafísico, se eu estava no plano físico de alguma outra realidade paralela, que não a nossa, embora falassem a mesma língua, poderia ser um lugar físico daqui, dessa mesma realidade, porque era de manhã lá, talvez fuso horário, eu não sei, mas quando eu levantei era 6:30 da manhã. Lá parecia uma coisa entre 10 da manhã, alguma coisa nesse sentido. Então não sei se teria alguma cidade aqui no Brasil, porque não tinha sotaque, não era uma coisa... Mas poderia ser em outro momento dessa mesma realidade física. Muita coisa poderia ser. Sei que era 6:30 da manhã, eu até pensei nisso, por quê? A Marina acordou, não, na verdade era 7:30 da manhã, quando eu levantei. A Marina acordou, era 6 horas da manhã. E eu pensei, posso continuar aqui mais um pouco, porque eu custo dormir, então eu preciso dormir um pouco mais. E é geralmente quando eu consigo mais experiências, porque eu já dormi a noite toda e de manhã é mais fácil de acontecer. Mas aí eu levantei, fui ao banheiro, deitei de novo, a Marina saiu do quarto, eu fiquei, e aí veio essa experiência. Eu até acho que sonhei alguma coisa antes, teve um acordar e depois resvalar para essa experiência. E eu até pensei em não levantar, continuar, por quê? Porque depois que eu acordei, eu acabei me mexendo, até para olhar a hora, e aí eu voltei a deitar um pouco, e eu senti o estado vibracional, eu pensei, talvez eu ainda consiga sair de novo, quem sabe? Só que assim que eu pensei nisso, a vizinha começou a bater algo no liquidificador. E a cozinha aqui é atrás do quarto, do nosso quarto. A cozinha do apartamento aqui. E a cozinha de cima é exatamente em cima. Mas assim, fez algo na cozinha lá, parece que é na nossa, parece que é no quarto. Fez algo no banheiro de cima, parece que é no nosso de baixo e parece que tá bem ali. É muito barulhento e a vizinha estava, depois disso ela estava fazendo muito barulho, o que me levou a reforçar uma coisa daquilo que as pessoas falam, né? É mais fácil ter uma experiência quando você está dormindo sozinho ou sozinha, e embora eu tenha com a Marina ao lado, acontece mais quando ela já saiu. Porém, na minha casa também acontecia mais nesse horário, entre 6 da manhã, 6:30, 5:30, embora aconteça também no meio da madrugada, como aqui já aconteceu também. Só que 80, 90% das vezes é amanhecendo ou já amanhecido, e aí a Marina já saiu e a vizinha de cima, que está dormindo bem acima, né, já saiu, já levantou também, já está andando pela casa ou já saiu de casa. Pelo menos ela é solteira, mora sozinha e é mulher, a energia é mais legal. E aí eu acabei levantando para fazer as coisas que eu tinha que fazer. Hoje é um dia muito, muito, muito apertado. Mas concluindo aqui, eu acho que poderia ser um teste para ver como eu lido com essa vantagem, né, de pessoas não podem me ver. Eu raramente saio no plano físico daqui ou imediatamente próximo aqui. Geralmente vou para lugares diferentes, mesmo quando a minha casa já é uma frequência diferente. A formação da casa é diferente, né? Ela é como era antigamente, e eu considero isso uma outra faixa. Talvez porque é um poder. O que você faz com isso? Tem essa questão ética, né?
E ali poderia ter sido, sim, um teste, porque não sei se a cena foi montada só para testar a minha ética em relação a peitos, por exemplo, mas eu acho que, bom, uma coisa eu sei, eu não estava pensando naquele momento tanto que poderia ser um teste. Embora eu avaliasse o cenário, quando você está lá, é tão real. A narração desse relato não permite que vocês tenham a visão que eu tinha, né? De estar lá, aquilo que eu falei em outro momento. Uma coisa é você imaginar a praia, mesmo que você lembre, já estive na praia, vou fechar os olhos e imaginar a praia. Outra coisa é você estar lá. E era muito emotivo, né? O tocante, a mãe se emocionando era muito real. Se era uma montagem, uma atriz, ela era muito boa. Então eu não pensava que era um teste ali não. Eu estava sendo bem honesto e fazendo uma leitura sobre as minhas intenções, do porquê eu faria isso ou não faria. Caso eu fizesse, eu saberia por que eu estava fazendo. E aí eu acho que o que fica é que é mais um exercício sobre a lucidez. De estar lúcido numa situação que acaba gerando essa vantagem poderosa, né? O que fazemos com isso? Deixe eu ler aqui se eu escrevi alguma coisa importante sobre isso. Falei, né, que falavam a minha língua. Tá. Escrevi aqui que a parede que eu arranquei poderia ser uma forma de eu mexer apenas na realidade extrafísica, talvez só para mim, inclusive, tirando aquele elemento que não me interessava para eu poder olhar além. São muitas as possibilidades. Sei que eu acordei me sentindo bem pelo passeio sobre o mar e por ter feito algo que talvez tenha sido um carinho na alma de uma mãe que se dedica tanto a alguém que está vendo mais outra realidade que aquela na qual o corpo está, que não deve ser nada fácil, né? Então imagine que algumas pessoas aqui, vivendo aqui, pode ser que sim, elas estejam entre realidades, vendo mundos, né, assim. E aqui é curioso, eu li aqui e pensei, né, talvez tenha sido um carinho na alma da mãe, e agora me ocorreu que eu poderia ter feito um carinho no corpo dela, que sempre tem, na minha intenção, né, a vontade de tocar a alma da pessoa, mesmo que seja através dali, fazer um carinho na pessoa. Mas tem formas e formas de fazer isso, né? E, como eu disse, ela nem me veria e não teria como eu perguntar, posso? E ela dizer, pode. Embora tem toda a convenção social de que não se faz isso numa praça pública, né? Quer dizer, até faz porque já fiz, mas nesse outro modelo de como o casal que estava se beijando num momento atrás, né? Eu estava com alguém que queria, tanto quanto eu. É isso. Esse é o relato de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Eu tenho muitas coisas para fazer, porque hoje é sexta-feira. Eu tenho que ainda pintar esse dragãozinho aqui, ó, que vai ser o prêmio da noite. Ainda tenho que pintar direito. No Bar do Folk, faço atividade lá amanhã, alguns desafios. Esse dragão nem está preso, ó, está solto ainda, tem uns araminhos que viram braço, que viram estrutura, né? Já viram eu fazendo um ao vivo em live aqui, né? E aí tem uns buraquinhos aqui nos quais eu vou colar depois. Aí é um dragãozinho que está preto ainda, mas ele vai ser vermelho, eu acho. Ou verde com pintinhas vermelhas, não sei. Acho que vai ser vermelho. Vai ser um dragão do fogo. E eu tenho que fazer muitas coisas ainda, além de pintar. Ontem eu não tive tempo nem de me exercitar fisicamente. Faço isso um dia sim, um dia não, por 30 minutos. Hoje eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer ainda muitos outros brindes. Chaveirinhos de espadinhas, aqui já está um pronto quase. Esse aqui é uma forma diferente, é um pingente. Fiz como para pendurar, né? Pendurar no pescoço. Que a pessoa ganha
uma moeda por participar da atividade, caso ela ganhe lá, né, uma moeda, ela pode comprar um itemzinho desse, que eu mesmo faço, é de silicone, ó. Cola quente, né? Faço, corto, pinto, tem também chaveirinhos. Eu só tenho 3 aqui, só tenho esses 3, eu tenho que fazer pelo menos uns 15. Tem caveirinha pirata, para quem gosta de pirata. Mas eu tenho que fazer, eu faço canequinhas, coisas assim do momento lá, né? Mais crâniozinhos, dragõezinhos, silhueta de dragão, que é mais fácil de fazer. Aí eu faço um chaveirinho assim desse tamanhozinho, que é basicamente só a forma do dragão, com alguns relevos. Tem que fazer tudo isso, pintar tudo, porque amanhã tem essa atividade. Tem muita, muita coisa para fazer. Por isso, eu até não tenho respondido muito ao grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp, tá? Mas até interagir, tem uma questão que eu quero responder lá, muito interessante. Mas eu acho que eu vou falar na live. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas vai ficar grande se eu fizer um vídeo. Então vai em live, que live já é maior mesmo. E a gente pode ir conversando. E eu tenho que, pelo menos, pontuar ali. Pegar o vídeo que a moça mandou e pegar pedaço a pedaço e comentar pedaço a pedaço. Fazer quase que um react, né? Uma reação. Só que eu não consigo pegar e abrir o vídeo aqui para vocês. Eu vou anotar e ler. E vou fazer isso provavelmente na terça-feira. Basta.